Aê, bom dia! Ó, domingão, dia de 21 quilômetros, mas eu já adianto pra você, fica ligado nesse vídeo, assiste até o final porque o conteúdo tá bem diferente, hein? Dá uma olhada no que é que eu tenho nos meus pés hoje, hein? Ó, vou fazer um treino com a sapatilha da Fiber. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer vocês imensamente porque nós atingimos os 1000 inscritos aí. Então, isso aqui é o seguinte, é para vocês, é de vocês, então esse mérito também é de vocês. Afinal de contas, se vocês não tivessem clicado lá no botão inscreva-se, esse canal não existiria. Então, parabéns para nós e que venham muito mais inscritos. Esse é o primeiro 1000, né? Primeiro milhar de muitos e vocês são parte com certeza disso, então essa conquista é nossa, eu quero dividir isso com vocês, hein? Mas vamos lá, o objetivo desse vídeo é que 1 ano e meio atrás eu corri 21 quilômetros descalço e naquela época o meu entendimento sobre tênis de corrida ele é diferente do que é hoje, afinal de contas a gente evolui, a gente aprende, obtém mais informações e a gente vai mudando, né? Não mudar de opinião é que é o problema. De fato eu não mudei muita coisa de opinião, mas algumas coisas sim. Já vou comentar com vocês no vídeo. Mas é o seguinte, quando eu corri 21 km descalço, a minha ideia com aquele vídeo era simplesmente falar o seguinte, olha, qualquer tênis de corrida vai te atender, funciona, quer dizer, quem corre é você, não é o tênis, você não vai ter um ganho de performance, por exemplo, por usar um tênis de R$1.000, R$1.500 ou um tênis de R$300. Então usa um tênis mais barato, seja feliz e maravilha. De fato, isso é uma coisa que eu usei por muito tempo. Hoje eu já mudei um pouquinho, porque eu acho que o tênis é um dos itens que mais pode causar lesão. Mas o fato é que, vamos colocar o seguinte, qual que é a finalidade de um tênis, né? Ele é simplesmente proteger o seu pé do impacto no solo, ter algum tipo de amortecimento do atrito. E ter também uma característica de aumentar a performance. No quesito performance, eu acredito que para nós amadores não faz diferença você pegar um tênis, por exemplo, que tem a promessa de elevar a sua performance, realmente não vai funcionar para nós, por quê? Isso só serve para os atletas de elite, que é aquela coisa que o 0,05% faz diferença. Pelo menos para mim, por exemplo, quando eu corro, se eu estou, por exemplo, sem uma câmera, que é o que eu costumo fazer, durante a semana eu corro sem câmera. Essa câmera pesa 600 gramas, considerando o pauzinho de bastão de selfie e tal, mais a câmera, dá uns 600 gramas. Quando eu tô com ela ou quando eu não tô com ela, eu não noto simplesmente diferença nenhuma. Então depois a pessoa ficar comparando se o tênis tem X grama, 20, 30, 100 gramas a mais ou a menos, olha que 100 é absurdo, né? Mas é 20, 15, sei lá, algumas gramas a mais ou a menos, para mim de verdade não faz diferença, eu simplesmente nem noto quando eu tô correndo com câmera ou sem câmera. Então, no quesito performance, eu acho que o tênis não vai elevar a sua performance, pelo menos para nós amadores, no meu caso. Agora, quando a gente fala de um tênis como algo que simplesmente serve como proteção para os pés, causando, sei lá, permitindo ali um amortecimento da pisada e tudo mais, e evitando o impacto com o solo que machuca realmente os pés, então nesse caso sim o tênis dá uma melhora em questão de performance. Afinal de contas, no vídeo que eu corri descalço, eu corri a pace 5,30. Se eu coloco o tênis, eu corro a pace abaixo de 5. Então o tênis não afeta a performance? Sim, ele afeta a performance, mas ele não foi feito com o conceito de aumentar a performance. Veja, nós temos duas categorias de tênis, né? Nós temos os tênis aí, que é o normal que a gente usa, e nós temos aqueles tênis mais voltados para performance, o tênis de placa e tal. Então é nesse sentido que eu estou comentando. Quer dizer, quando eu fiz o vídeo dos 21 quilômetros, a minha ideia era o seguinte, se você colocar um tênis, beleza, ele vai te atender, ele já vai proporcionar isso que qualquer tênis proporciona. E isso realmente eu não mudei de opinião. Com relação à performance, eu também não mudei de opinião. Eu acredito que se você tiver um tênis A, B ou C, por exemplo, se eu colocar aqui um T2 versus um Nimbus, eu vou correr no mesmo pace, eu não vou correr mais rápido ou mais lento com um determinado tênis. Até porque é muito difícil você fazer esse tipo de comparação, né? Até nós mesmos, porque cada dia você está numa condição física diferente. Agora, o que eu percebi é que o uso do tênis ele pode sim causar lesão. Então, o que aconteceu, né? Eu vinha fazendo treinos, por exemplo, para Double Marathon e usava o ASICS Gel Excite 8. É um tênis de R$300 e eu terminava os treinos ali na faixa dos 38 quilômetros e tal, comecei a sentir dor
joelho esquerdo, me parece. E aí foi trocar de tênis, não sentia mais dor. Então olha que curioso, eu peguei um tênis de R$300, que era o ASICS na época, custava esse preço aí, e dava dor no joelho esquerdo. Aí eu pegava o tênis, um Olímpicos Voa que eu tinha aqui, né, assim, é um tênis bem básico, acho que é uns R$200 esse tênis, eu não sentia dor no joelho. Então quer dizer, eu colocava um tênis, sentia dor, colocava o tênis, não sentia dor. Mudei para o Fila T2, por exemplo, nunca senti dor nenhuma, e olha que eu aumentei o volume barbaramente, não senti dor nenhuma. E aí o que me motivou ainda mais a fazer esse vídeo foi depois que eu gravei o review do Pegasus 39. Por quê? Esse review está tendo bastante visualização e aí tem bastante comentário. O comentário do pessoal é muito legal. Então nós temos lá vários comentários, mas eu contei hoje de manhã, então nós temos lá X comentários que criticaram a minha... o que aconteceu comigo. Quer dizer, não, você tem que pedir desculpa para a Nike porque o tênis é maravilhoso, o tênis funciona e tal. Beleza, é como eu piso, é a minha forma de pisar, para mim não funcionou, se para você funciona, beleza, justamente nós somos, é orgânica a coisa aqui, cada pessoa pisa e corre de uma forma diferente, tem uma plástica diferente, o tênis vai se comportar de forma diferente, mas se você olhar o comentário, todos os comentários que tem naquele vídeo, nós temos assim, se nós temos X quantidades de pessoas que adoraram o tênis, nós temos 2X que criticaram o tênis, então nós temos o número de pessoas que falaram bem, nós temos o dobro que falaram mal, e inclusive comentaram o seguinte: eu nunca tive lesão na corrida, foi colocar esse tênis, eu fui parar na fisioterapia. Outro que falou: comecei a correr, comecei a sentir dor, abandonei o tênis. Outro que correu, foi lá tal e pediu para trocar o tênis. Então, eu não estou entrando no mérito aqui se o tênis é bom ou ruim, porque isso é muito particular da pessoa, mas o que é interessante é o seguinte: o tênis causa lesão. Seja esse, seja outro, ou seja para um tipo de atleta, ou para outro tipo de corredor, ou para qualquer outro tipo de terreno. Então, o meu objetivo com o vídeo de hoje é simplesmente voltar ao como Deus fez. Então eu vou sair para correr. De fato, sair para correr descalço é complicado porque tem aquelas pedrinhas no chão, machuca realmente a sola do pé. Assim, tem a questão do risco também, que eu passei da última vez que eu fiz o... Depois vocês pesquisam, assistem o vídeo lá. Eu pisei em limalha de ferro, tem caco de vidro, xixi de cachorro nem se fala, cocô e por aí vai. Então é uma coisa que você tem que ter uma proteção. E aí com a sapatilha da Fiber, eu vou ter essa proteção. Então veja o seguinte: eu estou com a sapatilha zerinha, não vou fazer um vídeo específico sobre ela hoje porque eu não tenho nem base para falar, né? É o primeiro treino que eu vou fazer, eu não sabia nem se eu corria com esse negócio, colocando a meia ou sem a meia. Eu, seguro morreu de velho, eu coloquei a meia, porque eu acho que pelo menos vai ficar um pouquinho mais macio aí, né? E eu vou fazer um treino de corrida e inclusive não vai ser só hoje, vou procurar fazer uma sequência de vídeos para comparar o seguinte: como é que eu me saio pisando ao natural ou com o tênis. Então eu vou comparar, por exemplo, meus ângulos de pronação, supinação com a sapatilha, porque é praticamente descalço, eu não vou sair para correr descalço na rua, mas com a sapatilha. Então vamos ver como é que eu me comporto com esse tipo de calçado na esteira e comparando com o tênis, por exemplo, que vai ser o Nimbus, que é um tênis que eu achei fantástico. E olha que curioso, mesmo um tênis como o Nimbus, que eu achei fantástico, pode causar lesão. Eu vinha correndo com o Fila T2, um tênis bem macio, mas ele tinha um solado um pouco mais rígido, assim, com mais firmeza, vou dizer. Enfim, ele não é tão mole. E acabou, quando eu comecei a usar o Nimbus, eu comecei a sentir aquelas fisgadas na sola do pé. Eu sabia que isso era fortalecimento da sola do pé. Conforme eu corri, foi mais ou menos um mês e pouquinho. Parou totalmente. Então veja que mesmo um tênis que eu recomendo, que eu achei maravilhoso, que eu paguei R$1.200, me causou dor, mas não por um problema do tênis, por uma característica dele de ser macio. Então, como ele era mais macio e o meu pé não tinha musculatura suficiente para suportar o volume de treino que eu vinha fazendo com um solado mais macio, acabou que deu como se fosse ali a fascite plantar. Então eu sabia que era uma questão de tempo, eu ia fortalecer a musculatura naturalmente e hoje eu não sinto absolutamente nada. Então veja que mesmo essa questão do tênis causar dor ou não, pode ter a ver com a forma como ele foi construído e as musculaturas que você precisa fortalecer ou não no seu corpo. Olha que interessante, né? Então o meu objetivo hoje com esse vídeo é correr 21 km descalço praticamente, né, com a sapatilha, só que diferente do que eu fiz da outra vez que eu corri, por exemplo, a Pace 5:30,
eu quero correr o mais rápido que eu puder. Lógico que eu não vou sair para correr aqui, não é prova isso aqui, mas eu quero fazer um treino como se fosse meu treino normal. Quer dizer, se eu consigo sair para correr aí um treino normal, correr a 4h30, 4h40, seja lá o que for, e numa prova correr de 4h10, 4h20, eu vou procurar fazer isso hoje com a sapatilha, porque vamos ver se o meu corpo vai conseguir realmente manter, absorver o impacto, sabe, conseguir correr sem sentir dor, por exemplo, e aí eu vou contar para vocês. Enfim, esse é o primeiro vídeo de uma sequência. Então vamos lá. Vocês vão correr junto comigo aí, vai ser exatamente o mesmo caminho que eu fiz quando eu corri os 21 km descalço. Então eu vou sair daqui da região central de São Bernardo, estou aqui no Parque das Bicicletas, vou até, eu não me recordo o nome do parque ali em São Caetano, mas eu acho que é Chico Mendes, e que é o Parque Cerâmica ali, né? Tem um shopping e tudo mais, e tem um parque ali do lado. Vou bater lá, tomar uma água e voltar. Suplementação eu tomei em casa ali um pouquinho de maltodextrina, palatinose e açúcar mesmo, e um pouquinho de salzinho de cozinha. Mas como a temperatura está bem amena, enfim, vamos ver aí, vocês vão acompanhar. Mas ó, é bem gostoso a sapatilha. Não é feita exatamente para correr no asfalto, então o rapaz da empresa, o atendimento, falou que pode ser que o solado tenha um desgaste maior, mas tudo bem, eu estou comparando a sapatilha contra eu correr descalço, que foi que eu fiz enchendo o pé de esparadrapo, né? Então qualquer coisa que tiver aqui já vai ajudar. Vamos nessa? Aí. E aí, liguei o GPS. Então vamos ver como é que a gente se sai com o tênis. Com o tênis não, com a sapatilha. Ó, vou te falar que já deu pra sentir que dá pra manter um certo ritmo, hein? Não vou precisar ficar correndo com muito zelo, não. Claro que tem que olhar pra não pisar em alguma coisa, mas eu acho que vai dar legal, hein? Vamos nessa! Nossa senhora, quente, hein? Ó, já deu pra perceber que a panturrilha é muito mais exigida. A panturrilha tá bombando. Tô no quilômetro 4.650. Tô correndo, sei lá, pelo menos aqui no GPS tá entre 4h30 e 4h40. E aí, bom dia. Dá pra correr na boa, sem se preocupar com o asfalto. Claro que você tem que dar uma olhada, você tem pedra grande, qualquer coisa que possa furar o pé, mas é gostoso, hein? Você sente só um pouquinho naquela parte que tem asfalto mais estragadinho. Aqui tá bem tranquilo. E aí, tranquilo? Manda um salve aí. Show. Então quando o asfalto tá mais estragadinho, aí complica, você sente um pouquinho mais. Agora vamos ver a hora que tiver batendo os 21. Aí vamos ver se aperta. Ó, tá 4h30 aqui. Ah, bom. Aí, cheguei agora no Chico Mendes, 10 km, 48 minutos e 37. Tá dando um pace médio de 4h52. No final foi o seguinte, eu comecei correndo com o antepé, e aí eu comecei a sentir aquela queimação na almofadinha do pé, sabe? Já usei tênis que deu isso, só que lógico aqui tá sendo muito maior, né? E aí eu tive que reduzir bastante o ritmo, e eu tô vendo o seguinte, se eu correr com o médio pé, tá dando melhor do que com o antepé. Então tá aí na 4h52. O negócio é gostoso para correr, é bem legal. Ó, dá uma olhada aqui, ó. O solado, acho que aguenta legal. Depois a gente dá uma olhada certinho nele. Eu talvez estou sentindo no pé direito um pouco mais de incômodo na panturrilha, e isso é muito legal pelo seguinte, né? A pessoa fala assim, é a minha biomecânica da corrida. Não, não é. É a sua biomecânica com o tênis. Porque eu correndo com a sapatilha é correndo ao natural. É a minha biomecânica de fato. E eu estou sentindo muito a panturrilha. Significa que quando eu corro de tênis, a plástica na corrida, enfim, os movimentos são totalmente diferentes, que a minha panturrilha não é nem usada. Para você ter uma ideia, todos os meus treinos são de 21 km. Eu tive que reduzir o ritmo por conta da panturrilha estar extremamente cansado.
Então você vê que mesmo correndo de tênis, não tem nada a ver com correr descalço, quer dizer, não tem nada a ver com a nossa biomecânica natural. Eu acho que isso é que é o experimento bacana aqui. Eu vou provavelmente correr, não sei se uma vez por semana com a sapatilha, mas fato é que o que eu estou fazendo aqui é realmente colocando a prova. Chegar e falar, vamos ver qual que é a diferença. Porque não adianta eu pegar, eu vou começar a correr 5, depois 10, depois não sei o que, eu estou adaptando. Não, eu quero ver realmente de fato o que acontece quando eu saio de um tênis extremamente macio, confortável, top de linha e vou para a sensação de correr descalço. E tem realmente uma diferença brutal. É brutal a coisa, assim, não pensa que você correndo, você fala, não, é a sua biomecânica natural, não é. É a sua biomecânica com o tênis. Agora vamos voltar, mas ó, bem gostoso, viu? Você vê que ó, o solado tá impecável, hein? Eu acho até que vai durar legal isso aqui. Ó, bacaninha. Então vamos nessa. Chegando lá eu conto mais, hein? Desconsidera o tempo aí que eu tô parando. A ideia não é ficar controlando segundos não, mas é ter mais ou menos uma ideia do ritmo que eu consigo imprimir com a sapatilha, hein? E se eu disser pra vocês que saí de pace 4:40, 4:30, 4:40, já tô no 6:30. Isso só pra mostrar que mesmo pegando um corredor que tá ali condicionado, né, bem preparado, quando sai para correr descalço, a plástica na corrida, biomecânica, enfim, seja o que for, é totalmente diferente, a ponto do sujeito ir bater nos 6:20 e tanto. E agora meu objetivo é só completar. Não é nem fazer A ou B ou C, nada, é só chegar. E a sapatilha é perfeita. Veja que eu não tô aqui falando da sapatilha. Aí, fechei os 21 quilômetros, 1h56:42, mas eu dei uma parada no GPS a hora que eu fui no banheiro lá no Chico Mendes. Mas enfim, nossa, interessante. Se vocês quiserem treinar músculo, você não sabe nem que você tem, deixa eu ver se dá pra ver minha perna tremendo. Deixa eu ver aqui. Não sei se não sei se dá pra ver, mas olha, pesado, hein? Nossa, impressionante a diferença de biomecânica correndo de tênis e correndo descalço. O que eu recomendo para vocês é o seguinte: a sapatilha é sensacional, muito legal, realmente você consegue ter uma sensação completamente diferente. Agora eu recomendo que vocês usem, por exemplo, 20% do seu treino. Então, por exemplo, você vai fazer 10, corre 2 com a sapatilha e o restante você vai com o tênis normal. Interessante que nos primeiros 5 km eu não senti dor nenhuma no pé, mas depois a dor pega, hein? Nossa, pisei numas pedrinhas doídas, que ainda mesmo com o solado emborrachado, ainda deu uma espetada boa no calcanhar e na almofadinha do pé. Mas é isso aí. Vou fazer então uma sequência de vídeos falando sobre a nossa biomecânica natural, porque eu desafio vocês que entram com retropé, com tênis, vir correr com uma sapatilha dessa e entrar com retropé. Não dá, é simplesmente assim, não dá. Se você lá no quilômetro 10, que eu dei uma entrada com retropé, já estava meu calcanhar moído. Então não tem como, quer dizer, a forma como a gente corre com tênis não tem nada a ver com a forma com que a gente correria ou que a gente corre descalço. Então eu realmente sugiro que para vocês que essa sapatilha não é cara, você compra ela, vai fazer um treino, mas aí procura um local mais controlado,
como um parque e tudo mais, porque aí você não vai ter problema com as pedrinhas, com o asfalto quebrado, ou às vezes vem carro e você tem que pular para a calçada, não dá para você ficar escolhendo onde você vai pisar, né? Então vem para um parque, aí você corre ali, sei lá, vai fazer um treininho de 10, corre 2 com a sapatilha, para no carro, troca lá rapidinho. Você vai ver que você vai desenvolver um músculo, e é isso que eu quero fazer um teste, se eu consigo levar essa consciência corporal do correr descalço para quando eu estou correndo de tênis, para ver se a gente evita questão de lesão e tal, e usa uma biomecânica mais próxima do que seria o natural. Fechado? Então coloca aí nos comentários se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, e vamos nessa, hein? Domingão, falou!